Provérbios 17 fala assim: o amigo ama em todos os momentos. Ele é um irmão na adversidade. O amigo ama em todos os tempos, em todos os momentos. Por que, irmãos? Por que não um amigo, ou alguns amigos, o amigo ama em todo o tempo? Porque são poucos que são amigos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre isso. Na verdade, não eu, porque o Senhor já falou comigo. Tudo que eu venho aqui, quando eu subo aqui, irmãos, é com temor e tremor. Porque eu venho falar da palavra de Deus, não daquilo que eu acho, o que eu penso, o que eu espero, mas eu venho falar para vocês daquilo que Deus falou comigo. A palavra de Deus. Amém? Eu coloquei como tema dessa mensagem: na adversidade nasce a verdadeira amizade. É na adversidade, como o próprio provérbio diz. É na adversidade que nasce o irmão. Que é mais que um amigo, é um irmão. Irmãos, Daniel, capítulo 1 de Daniel, quero dar uma contextualização para vocês, porque talvez a gente não lembre muito bem da história. Mas no capítulo 1 de Daniel, Jerusalém é sitiada pelo rei Nabucodonosor, o Império Babilônico, que na época era o mais poderoso de todo o mundo. E esse cerco, esse sítio, ele veio com o exército, sitiou, cercou a cidade de Jerusalém, e ninguém entrava, ninguém saía. Durou quase um ano. Isso foi no ano de 586 a.C. Esse cerco durou quase um ano. Não entrava comida, não entrava água, não entrava ninguém, nem saía ninguém. Isso foi minando a resistência da cidade, do exército, do povo, foi minando. A ponto que eles ficaram tão fracos que não havia nem como lutar mais. Nabucodonosor invadiu a cidade, destruiu tudo o que podia. Só que ele, como era um rei muito inteligente, ele aproveitava de cada cidade, de cada reino que ele tomava, o melhor para si. Ele tomava o melhor para si. Foi o que ele fez. Ele levou utensílios de valor, levou obras de arte, e levou também pessoas, sábios, homens inteligentes, homens capacitados fisicamente e mentalmente, para que pudessem servir no reino da Babilônia. Então, ele sendo muito inteligente e sábio, como o pastor falou sobre sabedoria, lógico que essa sabedoria é do homem, não é de Deus, o pastor falou sobre a sabedoria de Deus. Mas Nabucodonosor era um homem sábio. E ele procurava tirar o que era de melhor de cada reino que ele conquistava. Foi assim. E dentre esses que ele levou, estavam 4 amigos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram depois, mais para frente, seus nomes trocados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lembraram agora, não? Amém. Durante 3 anos eles foram treinados na língua e na cultura babilônica. Para quê? Para eles servirem ao rei. Depois de todo esse tempo, o rei chamou os 4 e fez uma sabatina a eles, perguntando sobre todo o assunto de ciência, de conhecimento e como Deus já havia dado a esses homens, que eram moços novos, o conhecimento e sabedoria sobre toda a ciência. Eles conversaram com o rei e responderam todas as perguntas que o rei fez. E Nabucodonosor considerou eles 10 vezes mais sábios do que qualquer um dos sábios do reino dele. E assim foi. Eles ficaram no palácio servindo o rei.
durante muito tempo. Até que o rei começou a ter alguns sonhos. E esses sonhos o perturbavam muito, a mente dele ficou muito perturbada, ele não dormia mais. E ele queria achar alguém entre esses sábios que interpretasse primeiro e depois revelasse o sonho que ele teve. Ou seja, ele não falaria nada sobre o sonho, né? O sábio, o encantador, o adivinho que ele tinha, deveria falar qual era o sonho e interpretar esse sonho. E nenhum dos sábios conseguiu, claro, interpretar o sonho dele. O que ele fez? Baixou um decreto, chamou o oficial da guarda e mandou matar todos os sábios, todos eles. E houve uma grande confusão na cidade, na Babilônia. E aí Daniel começou a ouvir aquela confusão, foi perguntar para esse chefe da guarda o que havia acontecido. E ele explicou. E aí ele falou, olha, faz o seguinte, eu vou conversar com o rei, porque Daniel e os amigos dele também estavam condenados. Eu vou conversar com o rei e vou pedir para ele um prazo, para que eu possa interpretar o sonho dele. E ele foi falar com o rei falou, tá bom, vou te dar um prazo para você interpretar o sonho que eu dei, que eu sonhei. E eu quero que você abra Daniel 1, verso 17. Daniel, ousadamente e com a sabedoria que Deus deu para ele, falou para o rei, o homem mais poderoso da terra naquela época, para que ele desse um prazo para ele, para poder interpretar e revelar o sonho dele. E ele conseguiu o prazo. Até então, Daniel, ele contava com Deus para poder revelar esse sonho. E só Deus poderia fazer isso. Não havia ninguém na terra que poderia fazer isso. Mas olha só a quem ele recorre para ajudá-lo nesse clamor diante de Deus. Verso 17. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Irmãos, quando a coisa apertou, eles estavam muito bem no reino, eles já tinham conquistado a confiança do rei, já ocupavam posições importantes dentro do palácio. Mas aí o abençoado do rei começa a ter sonhos, e ninguém consegue interpretar esses sonhos. E ele manda matar todo mundo. E Daniel fala, pô, eu também vou ser morto, eu e meus amigos. O que ele faz? Ele pede aos amigos dele que o ajudem em oração, em clamor, diante do Pai, para que o sonho seja revelado a eles, para que ele possa interpretar esse sonho, para que eles não sejam mortos. O objetivo era esse, não era atender à vontade do rei, era não ser morto. Só que ele clamou a quem? A Deus, junto com os seus amigos. Irmãos, quando você e eu passamos por lutas e dificuldades, para quem você recorre para que clame junto com você pelo seu problema, pela sua dificuldade, pela sua luta? Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã. Amigos, pode chover as pencas, quando você está bem, quando você tem um bom salário, quando você tem uma empresa, quando você tem um carro bacana, quando você está bem de saúde, e quando tudo isso não vai bem, quem são os seus verdadeiros amigos? Em quem você pode confiar? E eu estou falando agora um amigo da terra, não estou falando do principal, do maior amigo que nós temos, que é Cristo Jesus. A quem você confia? A quem você vai procurar para rogar, para que interceda junto com você pelo seu problema, pela sua dificuldade? E quem vai se dispor diante de Deus para colocar na brecha na tua dificuldade? Não é a dificuldade dele, é a sua, mas ele se coloca na brecha por você. Quem faz isso? Quem faz isso?
E a história continua, irmãos. Capítulo 2 de Daniel. Está tudo bem, eles estão bem. Daniel e seus amigos foram colocados como governantes. Daniel, governante da província da Babilônia. Parecido com o que José foi no Egito. Foi colocado como governante da província da Babilônia, o reino mais poderoso da terra naquele tempo. E os amigos dele como prefeitos, como administradores da província. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estavam bem, vivendo no palácio, viviam bem. Aí, Nabucodonosor teve outra, acho que ele comeu uma feijoada e não fez bem, ele teve uma outra visão, falou, olha, eu vou construir uma estátua de ouro, Nenê, para declarar para todo o povo, para todo mundo, que o meu reino é poderoso, e eu sou poderoso junto com ele. Construiu uma estátua de ouro, com 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. Eu estou falando para vocês entenderem a dimensão do negócio. E isso demorou para construir. Quando acabou de construir, ele foi consagrar aquela estátua. Chamou todo mundo para consagrar. Os principais da cidade. E aí, colocou um outro decreto. Olha, quando vocês ouvirem os sons dos instrumentos musicais que vão tocar aqui na cidade, vocês devem se ajoelhar e adorar a estátua. Estava indo tudo bem. Aí, o que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram assim, nós não vamos adorar. Como eles já eram mal vistos pelos outros, porque imagina, eram judeus, foram colocados como governantes do povo babilônico. Então os que eram babilônicos, estavam exercendo alguma função importante no reino, ficaram para trás. Ficaram muito chateados com eles. E aí foram ao rei. Falaram, olha, sabe aqueles judeus que você colocou como governantes aqui? Não querem adorar a estátua que o nosso rei levantou. Não querem. Não querem obedecer. O rei chamou os três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e falou para eles assim, olha, eu vou dar um conselho para vocês. É bom que vocês, quando vocês ouvirem o som dos instrumentos musicais, vocês ajoelhem e adorem a estátua. Vai ser melhor para vocês. Senão, vocês serão lançados numa fornalha para serem queimados vivos. E aí eles falaram, olha, rei, nós não precisamos nos defender diante de você, porque nós temos um Deus que nos defenderá. E se ele não nos defender, mesmo assim nós não adoraremos a estátua. O Nabucodonosor ficou irado. Ele soltou fogo, estourou de raiva. Aí ele falou, então tá bom. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. E chamou os soldados mais fortes que ele tinha para levar esses 3 homens para a fornalha. Foi o que aconteceu. Amarraram eles, pegaram eles à força, né? Os homens eram bem fortes. Levaram na fornalha. Quando eu estava chegando na fornalha, os soldados que levavam eles já morreram. Já morreram queimados. Aí olha só o que aconteceu. Daniel 3, verso 19. Foram levados à fornalha para serem queimados vivos como exemplo para todo o povo, que se por acaso não quisessem ou deixassem de adorar a estátua, morreriam todos queimados. E aí a Bíblia fala assim, a ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, antes de chegar na fornalha, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Jogaram eles amarrados, pés e mãos,
dentro da fornalha. E os soldados morreram do lado de fora mesmo. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. E Nabucodonosor estava certo no que ele falou, porque Jesus estava naquela situação com eles e os livrou daquela situação. Irmãos, existem situações que os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos amigos verdadeiros estão conosco, orando por nós, intercedendo por nós, né? Eles estão nos ajudando, nos motivando, incentivando. Agora, existem situações que pouco eles podem fazer. Pouco eles podem fazer, porque foge aquilo que eles poderiam. Eles tentam de tudo. Sabe, o amigo verdadeiro é aquele, eu quero usar uma frase aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, o reverendo, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, que o verdadeiro amigo confronta você quando necessário em particular, mas ele defende você em público. E eles faziam assim uns com os outros. E nós também. Só que chega um momento da nossa vida que não há o que fazer. Mas aí tem o quarto homem. Tem o quarto homem, Cristo Jesus, que nos livra de todo esse mal, nos livra da aflição, nos livra de todo aquilo que quer prejudicar a nossa vida, a nossa casa, a nossa situação. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós precisamos ter amigos aqui na terra, sim, amigos verdadeiros, mas precisamos confiar no nosso melhor amigo, Cristo Jesus, aquele que se entregou por cada um de nós e morreu por cada um de nós para que você e eu estivéssemos aqui nessa manhã. Irmãos, eu quero dizer para vocês assim, existem situações da nossa vida, eu costumo dizer na célula o seguinte, que o Senhor dá para nós, cada um de nós, uma mochila para carregar. O Senhor fala assim, olha, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E essa cruz, traduzindo para a linguagem de hoje, é uma mochila. E essa mochila para alguns é bem pesada, outras é mais leve, mas é de acordo com o que eu posso carregar. Mas tem vezes, Nenê, que a gente se depara com um piano. E quem te ajuda a carregar o piano, sozinho você não carrega. Mas se juntar os seus amigos, a gente carrega o piano. A gente carrega o piano. Mas existem situações, irmãos. Mas existem situações na nossa vida que não adianta, a gente faz força, mas não consegue resolver. A gente queria resolver, mas não consegue. Mas o quarto homem da fornalha, ele se levanta, eu estou com você, eu vou te livrar. E ele faz assim. E ele faz assim na sua vida, na minha vida. E agora eu preciso confiar nele, eu preciso crer nele, eu preciso me entregar a ele. Irmãos, se ainda você não tem esse melhor amigo como seu amigo, é hoje que você precisa ser amigo dele. É hoje que você precisa entregar a sua vida a ele. É hoje que você precisa falar para ele, Senhor, eu estou aqui, olha para mim, me ajuda, Senhor. O Senhor é aquele que livrou os homens da fornalha. Livra a minha vida também, Senhor. Eu não sei do que, pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação financeira, pode ser uma decisão errada, pastor, que nós tomamos, e a gente toma, e a gente faz, e para voltar depois dá trabalho, gente, dá muito trabalho. Mas o homem, aquele que ajudou na fornalha, vai te ajudar nessa manhã, como tem me ajudado, como tem feito por nós, e nós temos experiência disso, irmãos. O Felipe falou a semana passada sobre maturidade. Ele foi muito bem sucedido naquilo que ele falou. Por quê? Porque nós precisamos crescer em Deus. Nós precisamos ser maduros em Deus. E como eu sou maduro em Deus, quando eu tenho experiências com Ele. E como eu tenho experiências com Ele, é estudando, é lendo a palavra, é orando, é buscando a Deus, é tendo amigos que me levantam, não que me lançam para baixo. É assim que eu cresço, que eu amadureço em Deus, e que eu dou fruto para Deus. O Senhor fala assim para você e para mim, vinde como estás. Ele não fala, fique como estás. A gente precisa crescer e melhorar, irmãos.
Nós precisamos crescer e melhorar. Eles não esperavam, porque eles dizem assim para o rei, olha, se o Senhor vai nos livrar, mas se Ele não livrar, nós também não adoraremos a estátua. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas confiaram em Deus. E eles morreriam por Deus, para não adorar outros deuses que não sejam o Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro. Irmãos, que Deus que você tem adorado? Será que é o seu dinheiro? Será que é o seu carro? Eu já adorei tudo isso, irmão, e sabe o que deu? Em nada. Foi só perda, destruição. E eu falo com propriedade porque eu passei por isso. Irmãos, quem você adora hoje? A que Deus você adora? O seu filho, a sua filha. A minha filha foi quase tirada de mim uma vez, porque eu adorava. Então a gente vê que nós não somos nada, sem Deus nós não somos nada. Com Ele nós podemos tudo, sem Deus nós não podemos nada. Amém? Mas irmãos, para mim poder encerrar e orar com vocês aqui, a palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu preciso crer nisso, irmãos, mesmo que hoje você esteja passando por uma situação difícil, um problema, eu não sei qual. Nós temos aqui uma família que perdeu a mãe, né, e passa por um momento difícil. Mas eu deixei um texto para o coração dela, me retornou, falou, puxa, essa palavra que você deixou me deu ânimo, porque a palavra de Deus não sou eu. Eu disse para ela assim, olha, aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Então, irmãos, é desses amigos que nós precisamos.